abertura do dia D, cujo tema foi Mais Educação, Mais Diversidade, Mais Transformação, teve a participação da professora Caísa Santana, que também coordena o Departamento de Gestão de Pessoas e é membro do Comitê Estratégico do Unipan, do advogado, consultor jurídico e professor Gabriel Canedo e do aluno de Medicina Veterinária e presidente do Diretório Central dos Estudantes, Mauro Maciel. Os três representaram os diferentes públicos internos do Unipan, gestores, professores e alunos, em um bate-papo que buscou identificar a importância de se discutir a diversidade no ambiente acadêmico e as implicações que isso traz para a instituição. Confira a conversa. Pelo fato da sociedade ainda ser conservadora aqui em Patos de Minas, muitas das vezes o aluno nem dentro da sala de aula não tem nem a coragem, de falar eu estou sendo vítima de preconceito aqui dentro da sala. Porque às vezes fica com medo de sofrer chacota dos outros alunos e saber que você vai ter que conviver por mais 5 anos com essa sala, com aqueles seus colegas, você acaba calando. E como hoje em dia na sociedade a gente vê que nas escolas, hoje em dia eles estão proibindo a discussão de gênero, a gente vê que dentro da universidade cada vez tem pessoas mais despreparadas para viver na sociedade. Quando o Mauro traz essa questão do preconceito, eu não duvido em momento algum que ele exista aqui dentro. Entretanto, a minha visão, como estando subordinada ali diretamente à diretoria, às diretorias que nós temos, o que eu percebo? Que a gente, e aí eu digo a gente Unipan, nós pecamos mesmo. Então, isso me sacudiu porque eu estava na comodidade, assim, de opa, isso não acontece, E quer dizer, não acontece lá no meu mundinho, Só que a gente está falando de 10 mil alunos, a gente está falando de um público imenso e que isso precisa ser cuidado, sim. Então, acho que a possibilidade de a gente adotar a partir desse ano, o dia D, e começar a pensar nessas questões, é importante para que a gente comece de forma efetiva a construir políticas e ações que sejam muito pontuais. Então, quando vocês trazem para mim, olha, existe um tipo de resistência e essa resistência a gente encontrou em vários professores. É algo que realmente me espantou porque eu desconhecia essa realidade. Nós temos inclusive uma dificuldade de contabilizar esse público, porque para a gente sempre, nós nunca tivemos, isso nunca foi uma coisa que a gente precisasse contar ou quantificar. Embora eu reconheça hoje que essa é uma atitude extremamente ingênua da nossa parte. Bom, esse assunto, como já disse, é um tema bastante polêmico, bastante debatido e por essa razão é necessário fazer uma advertência, Flávio, inicial. A advertência segundo a qual quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de um mundo plural, que é o mundo de hoje. Bom, a verdade é que essa temática tão polêmica, tão debatida, ela tem tido bastante avanço, Flávio, no mundo do direito. O direito brasileiro, em particular, tem avançado bastante na discussão, no entendimento e na compreensão dessa temática. E, de uma forma geral, tem evoluído bastante. Só para fazer aqui uma pequena introdução, antes de responder ao questionamento que me fora feito, o direito brasileiro, a partir do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa instância do judiciário mais elevada, mais importante, nos últimos anos se dedicou à discussão de temáticas relativas ao ambiente LGBT. Por exemplo, alguns anos atrás discutiu-se com uma relevância muito grande a questão dos direitos dos casais homoafetivos, se seria ou não possível as uniões homoafetivas e se essas uniões estariam ou não reconhecidas pelo mundo do direito, se elas teriam repercussões jurídicas ou não. E o Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, ou seja, por seus 11 ministros, julgou que sim, as uniões homoafetivas são reconhecidas pelo direito e têm o mesmo status das uniões heteroafetivas, ou seja, aquele que convive em uma união estável homoafetiva, ele terá o mesmo tratamento jurídico. E agora, mais recentemente,
o Supremo Tribunal Federal se colocou a discutir as questões envolvendo os transgêneros. Por exemplo, o tratamento social dispensado aos transgêneros, cujo julgamento ainda não foi concluído, e uma outra questão que também está em andamento, que diz respeito à possibilidade de se realizar a alteração do nome civil, tá? Eu não me refiro aqui ao nome social, mas o nome civil, aquele nome que consta do seu assento de nascimento, sem que o indivíduo tenha feito a cirurgia de transgenitalização. Porque hoje o entendimento que infelizmente tem predominado é o de que é possível alterar o nome civil desde que a pessoa tenha feito a cirurgia de alteração do sexo. O que é muito lamentável. Eu digo isso a partir de um juízo de valor meu, tá? Digo isso ao meu crédito. Até porque essa história de identificação de gênero, ela não pode ser reduzida a uma genitália, né? Tem toda uma circunstância de fatores, uma circunstância de elementos que leva a pessoa a se identificar como homem ou como mulher, não é verdade? As atividades do dia D continuaram à tarde, com o tema Mais que aceitar, é preciso acolher. A professora mestre Suelen Dark explicou o conceito de crise institucional e esclareceu que esse tipo de crise não é apenas de ordem econômica, mas também pode afetar a imagem e a reputação da instituição. A professora Suelen também sinalizou a importância da manutenção da boa imagem da instituição. Um risco negligenciado pode gerar uma crise que afeta a reputação da empresa de modo irreversível. Entretanto, toda crise pode ser evitada se os riscos forem identificados, reduzidos e eliminados. Registre as dicas. Toda vez que nós falamos em crise, as pessoas relacionam a palavra em crise financeira. Todavia, existem inúmeros tipos de crise. Mas o que nós vamos falar aqui hoje é de crise de imagem e crise de reputação. Como uma crise de imagem e reputação pode desencadear uma crise financeira? Infelizmente, uma minoria dos gestores, eles reconhecem que crise de imagem e reputação podem desencadear muito fácil uma crise financeira. E eu te pergunto, Suelen, como é que surge a crise de imagem, a crise institucional neste caso, e como que a gente pode até conter algum desses problemas? Somente as crises ambientais, as catástrofes, que é um fator surpresa e nós não controlamos. As crises, claro, não surgem do nada. Há sinais, há sintomas constantes que são negligenciados, que nós não damos a devida importância, e esses sinais nós os denominamos de riscos. Então, isso quer dizer que a crise ela não surge do nada. Do risco negligenciado, de uma série de riscos que nós não damos importância, vai surgir uma crise. Então, vamos pensar que a crise é um fato, esse fato tem um desdobramento, e esse desdobramento acarreta algumas consequências. Neste caso específico do dia D, eu sou um estudante do centro universitário, eu sofri um ato preconceituoso, onde eu vou desabafar com os meus alunos, com os meus grupos de amigos, eles vão me apoiar, falar que absurdo, quase 2020, isso ainda acontece, procura os seus direitos, isso não está certo. Aí aconteceu o fato. Qual o desdobramento? Eu estou tornando o fato público. Quais são as consequências desse fato público? Eu vou procurar os meus direitos, eu vou procurar uma ouvidoria e eu quero saber quais são as providências que eles vão tomar. Aí está instalada uma crise, porque tem um número de pessoas envolvidas. Essas pessoas nós denominamos de opinião pública. A opinião pública, alguns vão falar assim, mimimi, muito chata, isso não precisa. Outros vão falar uma falta de respeito, isso não deve acontecer, tome suas providências. Então, cada expressão compõe a opinião pública, certo? A imprensa vai vir e falar assim, quem são os representantes legais da instituição? Vai dar apenas uma foto, Milton. O que o senhor vai fazer? O senhor compartilha dessa postura? Quais são as providências que vocês vão tomar? Como que vocês vão agir diante dessa série? Virou um escândalo. Crise mesmo, virou um escândalo. E tem critérios de noticiabilidade para ganhar a rede nacional. E aí vai vir uma demonstração clara de como que uma crise de imagem e reputação desencadeia uma crise financeira.
nós estamos justamente contendo problemas futuros, dando inclusive mais espaço e mais oportunidade para todas essas pessoas que são do público LGBT e estão dentro do nosso centro universitário. Suelen, obrigado, as suas explicações foram ótimas para os nossos espectadores, com certeza, né? Vocês entenderam muito bem que é preciso a gente trabalhar para conter as crises, inclusive pessoalmente, né? Porque se eu tenho uma atitude como essa, a minha imagem e a minha reputação, se eu ajo assim, vai ficar completamente marcado. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre à disposição. Respeitar o outro não é só um dever ético, mas é também se colocar no lugar do outro. Independentemente do sexo, cor, religião, opinião, a dignidade humana deve vir em primeiro lugar. Essas questões foram apresentadas pelo vereador Isaías Martins de Oliveira a partir do testemunho de superação dos obstáculos na sua vida pessoal, profissional e política. Isaías compartilhou sua história com membros da reitoria e com colaboradores do Unipan, que estiveram presentes no segundo momento de atividades do Dia D. Se liga no recado. E como é difícil ser um homossexual assumido e assumir tudo isso aqui. Esse cabelo grande, essa unha pintada, esse salto alto. Então eu costumo dizer que eu até sou muito mais macho do que muitos machos. Porque assumir essa condição de poder sair para a rua, entregar um santinho, e pedir voto não é muito fácil. Mas isso tudo, esquecendo a parte da política, do voto, é o respeito que temos que ter um para com os outros. Eu com vocês e vocês comigo. Porque não é pelo fato de eu ser homossexual que eu sou diferente de vocês. Em sentido algum. Então a melhor coisa do mundo é eu poder ser eu. Eu tenho a impressão que a coisa mais difícil do mundo é você ter que viver, como se diz popularmente, né, no armário. E a melhor coisa, antes de vocês julgarem, ou fazer aquela piadinha quando vocês estão no bar que chegou um homossexual, ou chegou aquela mais gordinha, ou chegou a diversidade, a minoria, né? Ou aquela pessoa que não é desprovida, que é desprovida de uma certa beleza ou qualquer coisa parecida. Antes de você soltar aquela piadinha para magoar aquela pessoa, se coloca no lugar. Pensa que fosse você. Eu não, pensar que eu sou um gay? Pensa. Analisa primeiro, porque aí eu tenho certeza que o seu julgamento, a sua brincadeira vai ser diferente. Se fosse você, se fosse seu irmão, então que a gente tem um péssimo hábito de nos colocarmos só no lugar bom do outro. Esses momentos foram ricos de discussão, informação e compartilhamento de experiências. No próximo vídeo, você acompanhará na íntegra a palestra da drag queen, youtuber e influenciadora digital Lorelai Fox. Fique com a gente, Dia D Unipan. Mais educação, mais diversidade, mais transformação.